esse texto de hoje. Mateus 7, do verso 15 ao verso 23. Ele diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que se achegam a vós com pele de ovelhas, mas em seu interior são lobos vorazes. Por seus frutos os conhecereis. Acaso há quem colha uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Da mesma forma, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore corrompida produz frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, tampouco pode a árvore corrompida dar frutos bons. Toda árvore que não dá fruto bom é cortada e lançada ao fogo. Portanto, por seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas obras maravilhosas? E então lhes declararei: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Deixe aberto o texto. Vamos orar mais uma vez. Senhor, a cada quarta-feira o Senhor tem nos abençoado com o entendimento desse sermão, desses ensinos do Senhor, e pedimos que isso aconteça mais uma vez nesta noite. Derrame a tua graça para compreendermos, e que esta palavra ela produza o fruto que o Senhor deseja que ela produza em nossas vidas, tanto salvando, despertando, como também alertando a cada um de nós. Amém. Meus irmãos, esse texto está falando dos falsos profetas. Do início ao fim, o texto está falando dos falsos profetas. E os falsos profetas não é um assunto exclusivo desse texto. Eu gostaria, antes da gente entrar nesse texto e entendê-lo, eu gostaria de uma forma bem simples, resumir o que é um falso profeta. Eu gostaria que os irmãos ficassem aqui comigo por completo. Para a gente entender um falso profeta, a gente tem que entender um verdadeiro profeta. O verdadeiro profeta era aquele em quem Deus colocava as suas palavras na boca dele. Então veja só, olha o profeta verdadeiro. O profeta verdadeiro é assim: Deus pegava as suas palavras e colocava na boca dele. Então tudo que esse profeta verdadeiro falava não eram palavras dele, eram palavras de quem? De Deus. Como, por exemplo, o texto, vou citar, tá? Se quiser anotar, anote, não vou abrir. Mas o texto de Jeremias 1:9, Deus vira para Jeremias. Primeiro ele fala: eu te escolhi, antes que você fosse formado no ventre das coisas, eu te escolhi para ser um instrumento nas minhas mãos. E aí o Jeremias olha para ele e fala assim: mas eu não sei falar, eu não tenho capacidade, eu não tenho condição. Aí no verso 9, Deus fala para Jeremias: fica calmo, eu vou colocar as minhas palavras na sua boca. Jeremias era um falso profeta ou um verdadeiro profeta? Verdadeiro. Então Deus colocava as palavras dele na boca do Jeremias. O falso profeta é o contrário. O falso profeta
ele pega as próprias palavras e coloca na boca. Olha isso. O verdadeiro profeta é Deus quem coloca as palavras dele na boca do profeta. O falso, ele pega a própria palavra e põe na boca de quem? Como seria isso? Vou citar um outro texto, o de Ezequiel 13, verso 7, quando Deus está reprovando os falsos profetas. Ele vai dizer assim: vocês que ficam dizendo aí, assim diz o Senhor, quando eu não disse. Deus olhou para aquela profetada que estava falando em nome dele: Deus mandou te dizer isso, Deus mandou dizer aquilo. Deus olha e fala assim: vocês estão dizendo que eu mandei? Eu nunca mandei vocês falar isso. Vocês estão colocando palavra na minha boca. Pessoal, não é ruim quando a gente coloca a palavra na boca dos outros? Já aconteceu isso com você? De alguém colocar a palavra na sua boca? Falar que você falou algo que você nunca falou? Com quem já aconteceu? E é isso que o falso profeta faz. Ele coloca palavras na boca de Deus. Então, como eu estou falando, o tema falso profeta não é exclusivo desse texto que a gente vai estudar. Mateus 24, que é o sermão sobre o final dos tempos. A gente encontra a figura dos falsos profetas como sinal da volta de Jesus. Você sabe que a volta de Jesus tem muitos sinais, ou não? Quais, por exemplo? Fome? Terremoto? Guerra? O amor esfriando? Pessoas dizendo: eu sou Cristo? Doenças? Só que tem também, falsos profetas. É sinal da volta de Jesus. Então veja que esse assunto falso profeta não é exclusividade desse texto que a gente vai estudar. Os falsos profetas, eles existiram na antiga aliança. Ezequiel 13 e Jeremias 23 são capítulos que Deus usa o verdadeiro profeta para reprovar os falsos que existiam. Os falsos profetas existiram na época de Jesus. Aqui está um texto que a gente está lendo. Na igreja primitiva, no início da igreja, existiam falsos profetas. 1 João 4:1, João vai dizer assim: não dê créditos a qualquer espírito, porque muitos falsos profetas saíram pelo mundo afora. Então, na antiga aliança, tinha falso profeta? Na época de Jesus, tinha falso profeta? Na igreja primitiva, no comecinho, tinha falso profeta? E hoje? Então, falso profeta não é um tema exclusivo desse texto que a gente vai estudar. Eu só falo isso para os irmãos entenderem a seriedade do que é o texto que a gente leu e vamos estudar neste momento. A primeira coisa que a gente vê nesse texto, veja comigo o verso 15, é uma orientação de Jesus. Primeiro, só um pedacinho, olha o que ele diz: acautelai-vos dos falsos. Bem, primeira coisa que a gente encontra nesse texto, que a gente tem que tomar cuidado com os falsos profetas. É um alerta, cuidado. Jesus está falando assim: toma cuidado com o diabo. Jesus nunca mandou tomar cuidado com o diabo, mas ele manda tomar cuidado com os falsos profetas. A primeira informação é essa. Agora, como saber quem são os falsos profetas? Aí Jesus vai trazer as características dos falsos profetas. Ainda no verso 15, primeira característica do falso profeta: acautelai-vos dos falsos profetas, que se achegam a vós com pele de ovelha, mas no seu interior são o que, meus irmãos? Lobos vorazes. Bem, olha para mim. Cuidado com os falsos profetas. Mas como é que nós vamos identificá-los, Senhor? Primeiro,
eles vivem de aparência. Por fora, parece ovelha, mas quem são por dentro? Lobos. Então, falso profeta, primeiro, ele vive de aparência. Ele não é quem ele mostra ser, quem ele aparenta ser. Falso profeta nunca usa máscara de falso profeta. Falso profeta se disfarça de profeta de Deus, de pessoa de Deus. Então aqui já está o sinal. Primeiro, cuidado, porque eles usam máscaras. Eles fingem ser uma coisa, mas são outra. Agora, do 15, vamos lá para o 21, que aqui tem uma outra característica que explica essa vida de aparência do falso profeta. Verso 21: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Para aí um pouquinho. Segunda característica do falso profeta: ele fala coisas boas. Ele diz coisas boas. Ou Jesus não é Senhor? E eles chamam Jesus de quê? Olha como é sutil, olha como é perigoso. Eles não blasfemam contra Jesus. Eles chamam Jesus de Senhor. Geralmente quem chama de Jesus de Senhor é crente, é cristão, é salvo. Isso na teoria, porque na prática Jesus está dizendo: esses falsos profetas, eles me chamam de Senhor. Então eles vivem de aparência, eles falam coisas bonitas, coisas interessantes, coisas importantes, como chamar Jesus de Senhor. E além de falar coisas boas, veja o verso 22. Muitos me dirão naquele dia, ele repete: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas obras maravilhosas? Gente, responda para mim: expulsar demônio é bom ou ruim? Fala, eu quero ouvir você. É bom. Pregar a palavra é bom ou ruim? Fazer milagre é bom ou ruim? E eles faziam. Então o falso profeta, ele vive de aparência. Olha o perigo. Ele fala coisas boas, ele faz boas obras, mas ele é um falso profeta. Então a gente não pode confiar na aparência, a gente não pode confiar nas coisas boas que falam, e muito menos confiar nos milagres que eles fazem em nome de... E posso te dizer uma coisa? Posso ou não posso? A maioria dos crentes no Brasil, a única coisa que eles querem saber é a aparência, o que fala e os milagres. E geralmente os falsos profetas, eles dizem assim: se Deus não fosse comigo, como é que aqui onde eu estou pregando o paralítico ia andar? O demônio ia ser expulso? Se eu não sou de Deus, por que esses milagres estão sendo operados na minha vida e no meu ministério? E aí, os cristãos, os crentes incautos, imprudentes, eles avaliam se o profeta, se o homem é de Deus ou não, com base nos milagres que ele vê acontecer. Só que Jesus está falando: estes fazem milagres, me chamam de Senhor, mas são falsos. Então, já que a gente não deve focar na aparência, em boas palavras e em milagres, então em que a gente deve focar? O que a gente deve observar? O que a gente deve avaliar? Em nós
E naqueles que se dizem profetas, pastores, bispos, enfim, o que a gente tem que avaliar? Os frutos. Agora a gente vai ler do 16 em diante. Vamos lá, voltar no 16. Olha como é que começa. Por seus o que, meus irmãos? Frutos os conhecereis. Acaso há quem colha uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Da mesma forma, toda boa árvore dá frutos bons, mas a árvore corrompida produz frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, tampouco pode a árvore corrompida dar frutos bons. Vai para o 20, pula para o 20, depois eu volto para o 19. Portanto, vamos ler juntos? Portanto, por seus frutos os conhecereis. Olha a dica. Como é que eu sei que eu sou uma pessoa de Deus? Pela minha aparência? Como é que eu sei que eu sou uma pessoa de Deus? Pelas boas palavras que eu falo? Como é que eu sei que eu sou uma pessoa de Deus? Pelos milagres que eu faço em nome de Jesus? Como que eu sei que eu sou uma pessoa de Deus? Eu tenho que observar os frutos. Os frutos. Ô pastor, os frutos? Como assim os frutos? Eu não sei se os irmãos é rápido de Bíblia aí, mas se puder deixar marcado aí, e ir lá para o livro de Gálatas, eu gostaria de ler com os irmãos lá um pouquinho. O livro de Gálatas. Pastor, onde é? A gente não está em Mateus? Você vai passar Marcos, Lucas, João, Atos, aí você vai para Romanos, 1 Coríntios, aí depois você vai para 2 Coríntios e você vai cair em Gálatas. É só você ir passando um pouquinho, porque Jesus está mandando observar os frutos, não são os milagres, não são palavras bonitas, não é a aparência, são os frutos que nós temos que observar. E que frutos são esses? Em Gálatas 5, a gente tem basicamente uma explicação dos frutos bons e os frutos ruins. Mas enquanto você abre aí, me responda: árvore boa produz fruto bom. E árvore ruim? Tem como árvore ruim produzir fruto bom? Tem como árvore boa produzir fruto ruim? O fruto é um resultado da natureza daquela árvore. Então, vamos primeiro ver os frutos de uma árvore ruim. Primeiro de uma árvore ruim. Gálatas 5, o verso é 19. Paulo chama de obras da carne, mas a gente pode considerar também frutos ruins, que é a mesma coisa. Gálatas 5, 19. Eu vou ler, se os irmãos não acharam, não se preocupem, depois vocês conferem. Gálatas 5, 19. Olha os frutos ruins aí, ó. As obras da carne são manifestas, e são elas: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, discussão, dissensão. Olha essa daí que muitos não percebem: heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. A respeito dessas fugiu, como antes fugisse, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Então o que a árvore ruim vai produzir? A gente leu aí. O que a árvore ruim produz? Adultério, fornicação, ódio, heresia, e por aí vai, essa lista. Então Jesus está falando assim: olha para o fruto. Olha para o fruto. O falso profeta, ele pode falar bonito, ele pode ter aparência, ele pode fazer milagre, mas quando você olhar a vida dele, você vai se deparar com isso aqui. Você vai se deparar com isso aqui. Por quê? Porque ele é uma árvore ruim,
ele não nasceu de Deus, ele não é convertido, ele não é salvo, ele fala em nome de Deus, ele usa o nome de Jesus, mas ele não se arrependeu ainda, ele não está em Cristo. Então é isso que ele vai produzir. Não tem como produzir outra coisa, é uma árvore ruim. Vamos pensar em algumas dessas coisas aqui, desses frutos ruins. Adultério, precisa explicar o que é o adultério? Acho que ele não sabe. Fornicação também é um pecado sexual. Impureza também é pecado sexual. Lascívia também é pecado sexual. Idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme. E não é ciúme normal não, tá? É aquela coisa mesmo. Ira, discussão, dissensão, heresia. Gente, olha essa palavra, heresia. Inveja, homicídio e por aí. Então é isso que você tem que observar primeiro em você, e segundo naquele que se diz profeta ou mestre ou o que for. É isso que nós temos que prestar atenção. E eu estou dando ênfase aqui na palavra heresia, e você vai entender já já porque que eu estou dando esse ênfase. Então, se tem esses frutos aí, a árvore é boa ou ruim? Se tem esses frutos aí, o crente é verdadeiro ou é falso? O profeta é verdadeiro ou é falso? E se faz milagre? E se prega bonito? E se diz que ama a Deus? E se diz Jesus Cristo é o Senhor? Por quê? Porque não é o que fala, não é o que faz, são os frutos. Só que tem os frutos bons. A árvore boa produz o quê? Agora a gente vai no verso 22 do Gálatas, hein? Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E contra essas coisas não há lei. O que a árvore boa produz? Isso aqui. Então, se eu olho para a sua vida e eu vejo esses frutos aqui, você é um verdadeiro crente ou um falso crente? Se você olha para mim e você encontra esses frutos, eu sou um falso mestre ou um verdadeiro mestre? E se eu não fizer milagre? E se eu não falar bonito? E se minha aparência não for da melhor? Porque os frutos, é lógica, isso aqui é lógica. É como 1 mais 1 igual a 2, é óbvio. Mas às vezes a pessoa não presta atenção nisso. Às vezes ela não olha para isso. Então, voltando à questão do Mateus 7 que a gente está estudando, e eu já estou indo para a reta final, o que a gente viu até aqui? Que a gente tem que tomar cuidado com os falsos profetas. Eles vivem de aparência, eles falam coisas boas, eles fazem boas obras, mas os frutos do falso profeta são ruins. Inclusive, no verso 23, agora é do Mateus, tá? Não é mais do Gálatas não, deixa lá o Gálatas para lá. A gente já foi entender o que a gente queria. Mateus 7, 23. E então lhes declararei: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais o que, meus irmãos? A iniquidade. Então não adianta, o falso crente ou o falso profeta, se ele não despertar para a sua real condição, ele vai ouvir da boca do Senhor essa sentença: eu não conheço você. Por quê? Porque você vive uma vida de iniquidade. Meus irmãos, pensa comigo no que eu vou falar um momento antes da gente avançar. Como é que eu vou explicar isso para os irmãos? Eu sou árvore, vamos lá, vamos tentar. Eu sou árvore porque produzo fruto, ou eu produzo fruto porque eu sou árvore?
eu sou árvore porque produzo fruto, quer dizer, a razão de eu ser árvore é que eu produzo fruto, ou é o contrário? Eu produzo fruto, a razão de eu produzir fruto é porque eu sou árvore. A segunda opção. O que me faz uma árvore não é o fato de eu produzir fruto, mas o que me faz produzir fruto é o fato de eu ser uma árvore. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? É simples. O que faz de você um salvo não são os bons frutos que você produz. O que te faz produzir os bons frutos é o fato de que você é salvo. Porque se você não entender essa ordem, você vai achar que você vai ser salvo porque você é uma pessoa boa, uma pessoa honesta, uma pessoa de bom caráter. E não. Você só pode ser uma pessoa de Deus porque Deus salvou você. A última live que eu fiz, quinta-feira, eu abordei o tema como o homem pode ser salvo. Só tem uma forma: depositando a fé em Jesus. E amanhã eu vou fazer a live mostrando qual é a prova de que esse homem botou a fé em Jesus, que é a santificação, os bons frutos. Importante, irmãos, entender isso, para vocês não confundir e achar que vocês vão para o céu ou que nós vamos para o céu porque nós fazemos coisas boas. Não. Nós fazemos coisas boas porque nós estamos indo para o céu. Jesus ele está dizendo aqui que a árvore boa produz bons, mas ele diz também aos discípulos depois assim, ó: eu sou a videira e vocês são os ramos. Sem mim, vocês não podem dar fruto. Então o verdadeiro crente, o verdadeiro profeta, ele dá bons frutos, não porque ele é bom por natureza, mas porque ele foi salvo por Jesus. E como salvo, ele produz bons frutos. Então a gente tem que prestar atenção nos frutos. Só que não é só prestar atenção nos frutos, meus irmãos. É prestar atenção também no ensino que sai da boca desse profeta. Você viu lá na lista dos frutos ruins, que a gente leu agora há pouco? Tem uma palavrinha lá, heresia. No meio lá da idolatria, o que mais que a gente viu lá? Tanta coisa ruim. Ódio, inveja, adultério. No meio de todos aqueles frutos ruins tem lá heresia. O que é uma heresia? É um ensino contrário aos ensinos de Jesus Cristo e dos apóstolos. Então, quando você for observar, para ver se é de fato um verdadeiro profeta, você tem que observar os frutos. E você tem que prestar atenção no que ele está ensinando. Porque o profeta, eu estou falando profeta, hoje não tem mais negócio de profeta, mas só usando aqui o título que Jesus dá. O pastor, o bispo, aquele que prega, aquele que ensina. Ele pode ser aquele tipo de pessoa que tem uma conduta exemplar, um caráter ilibado, uma pessoa honesta. Mas se o que ele está ensinando não bate, com a palavra de Deus, ele é um falso profeta. É que eu já mandei você fechar, mas no próprio capítulo 1 de Gálatas, Paulo fala assim: se alguém vier aqui, Paulo falou para a igreja na Galácia, se alguém vier aqui e pregar um outro evangelho, além deste que eu estou pregando para vocês, este é um anátema ou um maldito. Palavra forte, né? Do apóstolo Paulo. Por quê? Porque às vezes a pessoa fala assim: olha para o meu caráter, eu faço tudo certo, eu nunca traí a minha esposa, eu sou honesto, ninguém tem nada para falar de mim, e se orgulha disso. Mas você vai prestar atenção no que ele está ensinando e comparar com o que a Bíblia ensina, você vai ver um monte de heresia que está saindo da boca dele. Falso profeta. Falso profeta. Falso profeta. E qual que é o final? O fim dos falsos profetas, se eles vão se arrepender?
Veja o texto de Mateus mais uma vez, Mateus 7, o verso 19 que a gente tinha pulado, e o verso 21. O 19 primeiro. Toda árvore que não dá fruto bom é cortada e lançada onde? No fogo. E o 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no céu, mas aquele que faz a vontade de Deus. Muitos dirão. Espera aí que eu perdi aqui. É no 23, gente, perdão. É no 23. E então lhes declararei: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Qual que é o final? Os falsos crentes, que isso vale também para falso crente, e para os falsos profetas. Qual é o final deles, se eles não se arrependerem? Diga em alto e bom som, pelo que a gente leu, qual que é o final? Para onde vão se não se arrependerem? Para o inferno. São maus frutos, dão mau fruto, vai ser cortado e lançado no fogo. Meus irmãos, se você está aqui, ouça, você que está aqui, ouça você que está acompanhando em casa, você está aqui, e você percebe que na sua vida você não produz bons frutos, você produz maus frutos, eu lhe digo, se arrependa, clame a Cristo para que Ele te salve, porque se isso não acontecer, você vai ouvir da boca de Jesus: eu não conheço você. Quem está entendendo, meus irmãos? Essa palavra tem um peso muito grande. Peso. Vocês entenderam? Eu não sei, eu fui para tanto lado aqui, às vezes eu começo num lugar, vou para outro, mas deu para entender basicamente? Você tem que prestar atenção no que? Em você, em mim, nos pastores. O que você tem que prestar atenção? Na aparência? Nas boas palavras? Nos milagres? Prestar atenção nos frutos, tanto comportamentais como nos ensinos. Eu quero concluir dizendo a você que o verdadeiro mestre, o verdadeiro crente, independente se ele prega ou não, o verdadeiro cristão, a conduta dele é fiel às Escrituras, e o ensino dele é fiel às Escrituras. E o falso crente, o falso profeta, é o contrário disso. O comportamento dele não é fiel às Escrituras, o ensino dele não é fiel às Escrituras. E às vezes a conduta é fiel, mas o ensino não. Ou o ensino é fiel e a conduta não. E às vezes nenhum dos casos. Eu quero deixar como lição de casa. Eu já dei várias lições de casa para vocês e eu não estou perguntando se vocês estão fazendo. Então eu vou confiar em vocês. Para se aprofundar nesse assunto dos falsos profetas, é 2 Pedro, capítulo 1, ou 2 Pedro, capítulo 2, do 1 ao 22. 2 Pedro, capítulo 2, verso do 1 ao 22. Se não anotou, pega com quem anotou. É para aprofundar. Você vai ver ali o que Pedro fala acerca dos falsos profetas. Vamos ficar de pé, meus irmãos? Vamos fechar os olhos. Vamos orar.